Oi, Jéssica. Oi, Célia. Mãe. Quanto tempo, né? Fiquei até desacostumada. Foi uma pequena pausa, né? Foi só uma pequena pausa pra mim, pra Lúcia, a gente se recuperar aí. E esse ano vamos voltar com tudo. Então, como eu sempre falo, né? Sempre costumo falar que a espiritualidade é muito pontual. Oi, Lúcia, Dinda, Soares, Ivan, meu amigo. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, né? Nessa nossa primeira live do ano de 2021, né? Nosso primeiro encontro virtual, né? Nosso primeiro dia de estudo. Então, para o dia de hoje, né? Eu escolhi o tema reencarnação, né? Foi até o meu amigo Ivan que me sugeriu esse tema. E nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, capítulo 4, né, que fala sobre a reencarnação. Vamos falar um pouquinho na passagem do que tem um trechinho do Missionários da Luz, que é um livro que é psicografado por Chico Xavier, de André Luiz, né? E eu separei para a gente começar já ir entrando no clima, a gente já ir se harmonizando, né? Entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, um textozinho do livro Vinha de Luz, né? Que eu achei assim, uma mensagem muito legal, muito importante para esse ano agora, né? Que a gente está entrando, que depois de um ano de 2020 tão difícil, né? Que foi para todo mundo, eu quero muito que esse ano de 2021 seja um ano de esperança, né? Para todos nós. E nesse livro tem essa mensagem de esperança. Então eu vou ler pra gente, para que a gente já possa estar entrando em sintonia, entrando em harmonia com nossos amigos, né? Com o Mestre Jesus. Então vamos lá. Ela fala assim: esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15, 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestado de impossibilidade, traça inexplicáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira de sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes e cria modificações redentoras e descerra as visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar internamente, que os erros são próprios da escola evolutiva. Por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas,
mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, essa é a lição, né, que eu separei pra gente do Vinha de Luz, que como eu falei, né, ela é muito pertinente para esse ano. Nós estamos iniciando, né, que é o ano de 2021, que ele seja repleto de esperança, né, para que a gente não perca, né, essa esperança num porvir, num melhor de Cristo que está vindo. E agora, para iniciar, né, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer aquela pequena prece. A gente já entrou em sintonia, em harmonia com essa leitura edificante. Vamos agradecer, né, a Deus, ao Mestre Jesus, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Nosso Mestre Jesus falou: onde que tivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E aqui, com certeza, ele está conosco. Mesmo que nesse momento nós estamos reunidos virtualmente, né? Mas com certeza a nossa sintonia, a nossa energia está toda unida, né, e elevada ao nosso Mestre Jesus. Que nossos irmãos espirituais possam estar nos intuindo, nos orientando, nos mostrando, fazendo com que o nosso coração esteja aberto para esses ensinamentos e que a gente possa ter um proveito para o nosso benefício mental, físico e espiritual. Bom, então vamos lá. Primeiramente, né, vamos ler um textinho aqui para vocês. A reencarnação. A reencarnação, segundo a etimologia da palavra, significa o ingresso repetido no invólucro físico ou carnal. Então, pode-se dizer que a reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, num novo corpo físico. Em cada existência, temos a oportunidade de ter novas experiências e de progredir com o objetivo de alcançar a perfeição. Sendo assim, cada encarnação é um recomeço, uma nova oportunidade de reeducação espiritual. A reencarnação não é uma criação do Espiritismo. É um conhecimento milenar, vinda do Oriente e de outras partes do mundo, alguns séculos antes mesmo de Jesus Cristo. Quando o Espiritismo trouxe novamente a ideia de reencarnação como um princípio, a reencarnação ganhou espaço dentro da ciência e hoje temos diversas pesquisas extraordinárias desenvolvidas oficialmente dentro de universidades por cientistas, anatomistas, sobre o tema legitimadas com a descoberta científica do campo de vida, que é o responsável pela construção e organização de todo o corpo físico. Esse campo de vida também é conhecido com o nome de perispírito, que faz a ligação do espírito ao corpo e que acontece, em regra geral, na hora da fecundação. Mas o espírito também pode começar a se ligar antes, durante ou depois da fecundação. Este é o motivo pelo qual o espiritismo é contra o aborto, pois a partir da ligação do espírito ao corpo materializa-se o processo de reencarne. Né? Aqui eu vou dar uma paradinha aqui para falar. Uma vez eu li um livro, eu não estou lembrado o nome do livro, né? Vocês me desculpem, mas eu estou com a cabeça muito esquecida. Que ele falava do ministério, ele falava como funcionava o Ministério da Reencarnação, né? O tamanho do trabalho que eles tinham, porque a organização, né, a perfeição, vocês imaginam. Antigamente, há muitos anos atrás, uma pessoa, quando iria ter um tipo de relação com uma outra, né? Eles estavam casados, né? A mulher se resguardava até aquela pessoa, aquele momento, né? E então a reencarnação ela era toda organizada, toda programada. Quando eles iam casar, eles iam ter a primeira noite deles, o ministério entrava, né, em trabalho. E aí eles faziam todo o processo para que fizesse a ligação do espírito naquele feto que ia ser fecundado ali, né? Naquele óvulo que ia ser fecundado. Então, vocês imaginam o processo, como a gente foi mudando nossos hábitos, nossa maneira de agir, o Ministério da Reencarnação teve que movimentar também, porque ele falava assim, ó, vocês imaginam, toda vez que alguém pensar
em praticar o ato, eles já se movimentavam. Por quê? Eles tinham que já ver quem é que tinha que reencarnar se fosse a ligação daquele espírito com aquele outro, né? Ah, não, aí não teve mais nada. Aí resolveu fazer com o outro. E assim porque os espíritos que vão reencarnar naquela união daquele casal, eles sempre têm como eu vou falar, um motivo, tem uma finalidade, né? Tem algo ali, tem uma ligação de alguma forma, né? Então você imagina como o Ministério da Reencarnação teve que se adaptar, né, a essa modernidade. Assim como a gente evolui, até eles tiveram que evoluir, porque em tudo existe o livre-arbítrio, né? A gente antigamente era de uma forma e hoje o ser humano, né, ele age de outra forma. Por isso a preocupação dos espíritos na forma de a gente se relacionar de maneira assim, né? Sem ser só com uma pessoa, tá sempre se relacionando com uma, com outra, que pode vir a acontecer de vir nascer, né, um novo ser. Aí ele vem falando assim também. Abortar não é somente um crime perante a lei dos homens e de Deus, mas também negar a oportunidade da reencarnação, portanto, da evolução, pois o espírito perderá a chance de uma nova existência corporal, tendo que esperar para recomeçá-la em outra oportunidade. Agora você imagina, né, que existem espíritos que estão assim há centenas, até milhares de anos esperando uma oportunidade de reencarnar, né? E para ele reencarnar nessa família onde ele teve, isso é um exemplo, tá, gente, que eu tô dando, onde ele teve uma inimizade, ele precisa se reconciliar, ele precisa que aquele pai e aquela mãe aceite que ele venha como filho, né? Aí, gente, como que funciona? A gente vai, dorme, né? Tá dormindo lá. Às vezes eu, sei lá, só tô namorando, eu nem conheço ainda a pessoa que a gente vai ter essa união para poder ter esse filho. A gente é levado, quando a gente tá dormindo, né? Como se fosse uma viagem astral, a gente é levado pro plano espiritual, dormindo no nosso sono. A gente não lembra, né? A gente é levado para lá, Ministério da Reencarnação, e ele ia conversando com a gente, né? Eles vão lá e conversam. Olha só. A gente tem aqui esse irmãozinho aqui, ele precisa reencarnar porque ele está precisando ou passar por uma prova, ou ele está precisando ser ajudado, ou ele está precisando ajudar vocês, né, a evoluir por algum motivo, ou se reconciliar. Existem várias coisas, né? E a gente aceita, sabe? A gente vai lá e fala, olha, você aceita, né, vir esse espírito vir como seu filho, para que vocês possam, né, resgatar os débitos e tal. Aí a gente fala, tá, tudo bem, a gente aceita, né? Não sou muito chegada, né? Sou meio aborrecida com ele, mas ele fala, não, mas só vindo como mãe e filha, de repente você consegue, esse amor maternal, você consegue aceitar, né? Tirar esse sentimento ruim desse espírito. Vamos tentar? Vamos, aí a gente aceita. Aí, quando a gente volta pro plano, né? A gente acorda, a gente volta à nossa vida física normal, a gente encontra aquela outra pessoa, a gente começa a namorar e a gente vai ter um filho. Mas, muitas das vezes, a gente tem aqueles abortos espontâneos, né? Ou pode falar, mas eu não entendi. Às vezes é o próprio espírito que não teve medo de reencarnar, entendeu? Então, ele houve o aborto espontâneo porque ele mesmo não conseguiu. Ou, às vezes, somos nós que abortamos esse feto, porque no nosso subconsciente, no nosso espírito, a gente tem aquela rejeição, a gente não quer, sabe? Não quer. Quando a gente fala, a gente no plano espiritual, a gente aceita, a gente entende. Mas quando a gente chega na Terra, que é a hora da prova mesmo, do vamos ver, que a gente não tem um entendimento, a gente tem um desconhecimento total, é que o bicho pega, né? É que a gente mostra quem a gente é realmente, que a gente tem as nossas instintos, né? A gente fala se quer ou se não quer, muda de ideia, né? Nós temos o livre-arbítrio, então a gente muda, é muito fácil de ideia. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer mais. Então é mais ou menos assim como funciona. Então toda vez que a gente fala aqui, quando a gente aborta, é um processo que a gente... não é só quando ele fala assim, não é um crime, né, para Deus ou para a lei dos homens, mas é também a gente tirar a oportunidade de um espírito reencarnar, de ter uma nova chance de se melhorar, de evoluir, sabe? E hoje, cada vez mais está mais difícil. Vocês imaginam,
Porque cada vez mais os jovens não querem ter filhos. Quando tem filhos, tem um no máximo, porque a situação da gente realmente não permite, mas tem um no máximo. Então, a fila da reencarnação está muito grande. Existem muitos casais homoafetivos que não vão poder ter filhos biológicos, entendeu? Então, a dificuldade está cada vez maior. Então, vocês imaginam, reencarnar é uma oportunidade, assim, é uma dádiva, né? É aquela segunda chance, terceira chance, 10ª chance, né? Que Deus nos dá para a gente tentar resgatar parte dos nossos débitos, né? A forma do corpo é determinada pela característica hereditariedade do material genético dos genitores e seus antepassados, mas a construção e a organização do corpo físico são executadas pelo perispírito, que segue a ordem reencarnatória no automatismo da natureza. É neste processo de construção do corpo que se formam algumas deficiências físicas, caso exista alguma desarmonia em determinada região do perispírito. Por exemplo, o nosso perispírito é como se fosse, vamos dizer assim, eu costumo falar que o nosso perispírito é como se fosse o filme, né? Que tudo que a gente faz, aqueles filmes, quando eu falo filme, eu falo daquelas máquinas fotográficas de antigamente, tinha aquele rolinho do filme, né? Nós tiramos a foto, né? E fica naquele filmezinho ali registrado, né? Então, o nosso perispírito, assim, tudo que a gente faz, a gente é como se a gente tivesse a nossa ação, tira uma foto e aquilo fica registrado no nosso perispírito. Seja coisas boas, seja coisas ruins. E muitas das vezes a gente faz coisas que danifica realmente, que prejudica muito gravemente o nosso perispírito, que faz o formato, né? Que modela o nosso corpo, como ele fala assim, né? Assim sendo, agressões feitas a si mesmo como suicídio, acidente, excesso de toda ordem, utilizações de drogas, entre outros, marcam o corpo físico com defeitos e doenças que deverão ser superados ao longo da reencarnação. Aí fala, Aline, são coisas muito complexas, sabe? Mas ela dá resposta para muita coisa, porque às vezes você fala assim, poxa, mas por que um bebê, né, que nunca fez nada de errado, né? Porque ele nasceu já com uma deficiência. Nasceu, um exemplo, sem a mãozinha, né? E tu fala, poxa, mas um monte de bebê, o meu bebê nasceu perfeitinho e o de outra pessoa nasceu sem a mãozinha. Aí você vem assim, a gente entende a justiça de Deus em muitas coisas, né? Porque se não tivesse um motivo, se não tivesse uma ordem, uma organização, uma perfeição nisso, Deus não seria justo, né? Ele seria injusto. Ele não amaria todos igualmente. Amaria mais a um do que a outro. Então, onde vem falando, tudo tem um motivo. Então, aqui vem dizendo porque às vezes tem essas deformidades no corpo, né? Algumas vezes por causa de coisas que a gente faz, atos que a gente pratica conosco mesmo, que acaba danificando o nosso perispírito. A reencarnação e o início da vivência corporal é composta por várias fases. André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos esclarece que a reencarnação inicia na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade, já que é um processo e, portanto, não possui um ponto limite, uma fronteira, a não ser o seu início e o seu fim. A prova disso é que a memória extracerebral, a maior lembrança de criança, é até os 7 anos de idade. Eu vou ler aqui agora, num pedacinho aqui que ele fala aqui do livro Missionários da Luz, que eu separei aqui, a parte que ele fala sobre isso, né? Ele fala assim, expõe que o reencarnante é acompanhado de perto por entidade superior até os 7 anos de idade, quando se consolida a reencarnação, porque o corpo perispiritual, que dá a forma aos elementos celulares, está fortemente radicado ao sangue, que somente a partir daquela idade o espírito preside por si mesmo ao processo de formação do sangue, que antes obedecia à forma vegetativa do corpo físico. É uma explicação, né, que o André Luiz vem falando nesse livro sobre a reencarnação. Aí uma outra coisa que também que ele fala que eu achei bem legal também é que ele fala assim, complementa que o plano reencarnacionista prevê a forma física. Olha só como é que a gente, quando vai reencarnar, é tudo muito organizado, é muito elaborado, é estrategicamente ali planejado, né? Ele vem falando assim,
O plano reencarnacionista prevê a forma física, como você vai ser fisicamente, a paisagem doméstica, ou seja, em que lar, se vai ser um lar rico, se vai ser um lar pobre, se vai ter irmãos, se não vai ter, com quem vai ser os pais, né? O ambiente social, o concurso fraterno, bem como as principais dificuldades a serem vencidas. E que muita gente confunde plano construtivo com fatalismo, né? É aquele negócio assim, tu fala, aconteceu, a pessoa estava passando na rua, um exemplo, passando na rua, passou embaixo de um prédio, caiu um vaso de planta na cabeça da pessoa, a pessoa morreu. Nossa, foi uma fatalidade, né? Mas não, é um plano construtivo. Tudo tem uma finalidade, tem um porquê, nada acontece por acaso. Que não existe destino fixado, pois todos reencarnam com independência relativa. Ou seja, né, é o livre-arbítrio. A gente reencarna com... Eles traçam ali, ó, sua reencarnação, você vai casar com fulano, vai ter 2 filhos, vão ter uma dificuldade, vocês vão ter um problema tal de saúde, ou vocês vão ser muito bem financeiramente, né? Mas não impede que quando a gente começa a viver, a gente mude de ideia, como a gente faz várias vezes, né? Então, nosso livre-arbítrio fala, não, mas eu não quero fazer isso, não, vou fazer tal outra coisa. E então, onde há essa mudança, onde ele fala aqui, né? Pois todos reencarnam com independência relativa, né? A gente tem uma relativa independência. Aí, voltando lá. A Nete Guimarães, médica e espírita, comenta em sua palestra sobre reencarnação algumas fases do desenvolvimento do espírito e da criança conforme abaixo. Aí ela fala, né? Inicia-se no mundo espiritual a preparação do espírito que irá encarnar, né? Como eu falei mais ou menos, né? É conversado, é mostrado. Às vezes nós escolhemos quem a gente quer que seja nosso pai, nossa mãe. Às vezes não, você tem que ir com aqueles ali para fazer o resgate, né? Então vem falando assim. Após a fecundação, gravidez e do nascimento, teremos abaixo. De 0 a 6 meses de vida, o espírito fundamenta o seu eu e forma a base da sua personalidade. Olha só que interessante. De 0 a 6 meses. Nesse período, ele passa a maior parte do tempo dormindo, pois está se adaptando à sua nova encarnação. Esta fase é fundamental para o seu equilíbrio. E se houver algum problema como violência física, verbal ou rejeição, poderá surgir no futuro transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ainda tem a consciência de sua vida adulta anterior e que irá influenciar muito no comportamento emocional do adulto. A gente não tem nem noção, né? A gente fala assim, bebê de 0 a 6 meses não sabe nem o que está acontecendo. A gente pode falar, pode brigar, pode praguejar, pode fazer agressão verbal, pode rejeitar, que ele não está nem sabendo o que está acontecendo. Pois está. Não ele nessa encarnação, mas ele ainda tem, né, aquela consciência da vida anterior de adulto. Mesmo ele estando ali adormecido, ele ainda consegue captar a energia, aquilo tudo que a gente está fazendo, né? De 6 meses a 4 anos de vida, o espírito já começa a ter consciência da sua nova vida atual. Desenvolve o reconhecimento das pessoas que vivem ao seu redor e é comum a lembrança das suas experiências passadas. Por isso, às vezes, são vistos como gênios. Eles têm intensa atividade cerebral e multiplicação dos neurônios. Gente, agora eu vou falar aqui para vocês uma coisa bem interessante. Quando esse pedaço aqui, né? A gente não tem muita noção, mas aconteceu uma experiência comigo e com o meu filho caçula. O nome dele é Léo. Quando ele tinha de 4 para 5 anos, nós fomos num shopping lá na Barra, né? E era aniversário dele. Ele estava fazendo de 4 e estava fazendo 5 anos. E a gente caminhando, né, no shopping, de mão dada, e nisso vinha andando na frente da gente um senhor, bem senhorzinho. E quando ele olhou pro Léo, sabe aqueles senhores que gostam de criança, né, tem aquela afeição? Ele olhou para ele e falou, ô, meu amigo, quanto tempo eu não te vejo, tudo bem com você? Você tá tão bonito, né? Como é que você tá? Dá um abraço. Aí falou assim com meu filho, né, deu um abraço, passou a mão na cabeça dele, e foi, seguiu o caminho dele. Aí eu, né, inocentemente sorri,
né? Agradeci o carinho, né, que o senhor teve com meu filho. E eu sorri e virei pro meu filho e falei assim: ih, filho, caramba, que legal, né? Você vê como é que você tá chique. Pô, tu tem que hoje, parece que todo mundo sabe que é teu aniversário. Tem até gente que a gente não conhece, tá vindo falar com você. Aí ele virou pra mim e falou assim: ué, mãe, você não lembra? Ele foi meu professor de xadrez. Quando ele falou isso, eu fiquei assim, né? Eu ri, né? Falei, gente, menino doido. E vida que segue, segui, né? A gente tava fazendo no shopping. E depois eu fiquei analisando. Eu falei, gente, da onde que essa criança com 4 anos me fala? Ele falou, como ele reconheceu e falou, ele foi meu professor de xadrez. E passado um tempo, eu com a minha filha e com ele do nada, ele falou também, eu lembro que uma vez eu fui num lugar que eu andei num ônibus, que ele não tinha roda e nem volante. E o motorista, ele falava assim, vai para um lugar tal, e o ônibus ia muito rápido, flutuando muito rápido. E foi aí que eu peguei o livro, né, aquele Violetas na Janela, e mostrei para minha filha. Eu falei aqui, o que ele tá falando é justamente sobre aquele ônibus, né, Aerobois, que fala no Violetas na Janela. Quer dizer, são lembranças que eles ainda trazem, porque fala aqui, de 6 meses a 4 anos, o espírito já começa a ter consciência da sua nova vida atual, desenvolve reconhecimento das pessoas e é comum a lembrança das suas experiências passadas. Por isso que às vezes são vistos como gente, que a gente fala, nossa, que criança inteligente, mas aquele ainda traz muita coisa, né, da outra vida, né, bem interessante. Aí de 4 a 7 anos de idade, eles começam a estabelecer a hierarquia, o julgamento de valores, as preferências afetivas e a sua personalidade. Por isso é uma fase perfeita para a educação moral e espiritual. Então aqui uma dicasinha, né? Quem quer levar os filhos para evangelização, né? Ou para a igreja, para onde for, essa idade é a melhor, de 4 a 7 anos, né? Para educação moral e espiritual. É onde a gente começa a ensinar os valores, né? A respeitar. Aos 7 anos, o sistema orgânico, né, que é o corpo, já está totalmente ligado ao espírito. Ou seja, não precisa mais da ajuda, igual eu li aqui no livro do Missionários da Luz, de entidades superiores, né? Ele está totalmente já ligado. Nesta fase, se houver algum problema psicológico, emocional ou violência física, é considerado de baixa gravidade, pois a personalidade da criança, em termos estruturais, já está formada. Havendo desencarne durante a fase infantil, é importante compreender que a reencarnação e a justiça divina estão ligadas a este acontecimento. Ou seja, gente, a gente não pode ter aquela percepção, porque foi uma criança, onde está a justiça de Deus porque era uma criança, né? E vem falando assim, se houver, sempre está ligado, né, à justiça divina. Não há nenhuma injustiça por se tratar de uma criança. Isso aqui, gente, explica muita coisa e conforta muita coisa, né? Porque, como a gente fala, é a ordem natural das coisas, né? A gente perdeu uma criança. Então, é um conforto pra gente saber que, de alguma forma, existe a lei divina aí, tá? Que é poder dar forças pra gente continuar. Dependendo da fase em que ocorre o desencarne, o espírito, ao se desligar, vai ao mundo espiritual como adulto ou como criança, conforme abaixo, né? Ocorrendo o desencarne na fase de 0 a 4 anos, o espírito retorna como adulto, porque quando falou ali, né, ele ainda não está ligado totalmente a essa encarnação, ele ainda está nos dois planos, né, ele está ainda no plano espiritual e no plano físico. Então ele volta, e quando a forma que ele toma no plano espiritual é de adulto, porque a maior consciência dele ainda é da vida anterior, pois ele não perdeu totalmente a sua lucidez. E se ocorre após 4 anos de idade, o espírito retorna ao mundo espiritual como criança e completa a fase do seu desenvolvimento no mundo espiritual até retornar à fase de consciência adulta, podendo então prosseguir a sua caminhada rumo à evolução. Eu li isso aqui, gente, eu li muito, estudei num livro chamado Aline. Eu comprei o livro só por causa do meu nome, que eu olhei, quando eu vi o livro, falei, não vou levar, nem sabia. Mas que livro maravilhoso, explica justamente como é quando a criança desencarna, quando criança, como que funciona no plano espiritual, ela sendo criança, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de procurar esse livro, é muito bom.
Por isso, é um equívoco nos preocuparmos mais em como falar com uma criança a partir dos 4 anos, quando na verdade deveríamos nos preocupar com ela desde a notícia da gravidez. Ou seja, quando a gente fala que essas pessoas são tão boas, ficar falando com o neném na barriga. Tem que falar sim, tem que dar carinho, tem que mostrar para esse ser que ele é muito bem-vindo, que a gente ama, sabe? Que a gente espera, que a gente vai estar de braços abertos. Colocar musiquinha, o pai conversa, a mãe conversa, os irmãos conversam, realmente tem que ser feito. Então, vamos lá. Pois até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação à nova existência. Nesta etapa, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações da existência anterior são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho nesta reencarnação. Para concluir esse assunto, não podemos deixar de falar da justiça divina perante a reencarnação. Segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, no item 171, todos os espíritos estão destinados à perfeição, e Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas na justiça lhes permite cumprir as novas existências, o que não puderam fazer ou acabar numa existência anterior. Pensemos, não estaria de acordo com a igualdade entre todos os seus filhos, nem com a justiça, nem com a bondade de Deus, condenar para sempre os que se encontram no próprio meio em que viveram, obstáculos ao seu melhoramento independente da sua vontade? Se a sorte do homem estivesse irrevogavelmente fixada após a morte, Deus não teria pesado as ações de todos numa única e mesma balança e não agiria com imparcialidade, né? Ou seja, aí se fosse assim, a pessoa que teve menos oportunidades, né, na vida, e às vezes, ele foi para o mau caminho por causa que ele tinha uma vida muito difícil, morava num local difícil, ou ele fazia ele morrer de fome, né? E um outro, por outro lado, com a vida muito boa, com tudo do bom e do melhor, e fala, então, poxa, ele não teve tantas oportunidades, onde está a balança aí? Então tem que ter a igualdade, tem que ter várias oportunidades para todos eles, né? Então a gente fala, então não existiria, né, a igualdade entre os filhos. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem diversas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens, que se acham numa condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e estabelecer esperança de um futuro melhor, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas experiências educativas. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar achar-se perante a eternidade em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor que ele. Contudo, o pensamento de que essa inferioridade não o exclui para sempre do bem supremo, que conquistará mediante novos esforços e sustenta e lhe reanimam a coragem. Quem é que no término de uma caminhada não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Porém, essa experiência tardia não está perdida, tirará proveito numa nova vida. Vinha de luz. Que coisa interessante, né, gente? Como a gente fala aqui, né? Quantos já, tipo assim, poxa, meu avô faleceu e eu estava brigado com ele, não pude pedir desculpa, não pude dizer que eu estava errada, não pude me reconciliar. Agora eu entendo que eu estava errada, mas agora já foi, né? E aqui, como fala aqui, né? Quem diz que no término de uma caminhada você fala, poxa, eu aprendi isso, mas não posso colocar em prática, né? Porque não tem mais como. Tem sim, né? Como fala aqui, ó. Sempre vai ter uma nova vida e uma nova oportunidade da gente poder resgatar, né? E resolver essas coisas. É o amor de Deus pra gente e a justiça divina. Então, para finalizar aqui, eu vou ler um pouquinho aqui, tá, gente? Aquela questão do Livro dos Espíritos 171, que eu falei no texto, onde fala da justiça da reencarnação. A pergunta é a 171 do Livro dos Espíritos.
Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que quem não dependeu o melhorassem? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar novas existências, que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Outra pergunta aqui, eu voltando aqui, na 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, né? Como é que pode? Se eu não conseguir nessa vida corpórea me melhorar, né? Ser uma pessoa melhor, como é que eu vou conseguir isso? Aí os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, né? Uma nova reencarnação. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Aí a resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corpórea. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? 168. É limitado o número de existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Ou seja, vai ficar reencarnando para sempre, né? Ou vai ser uma hora que vai parar? A resposta dos espíritos: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corpórea. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se foram. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Pergunta 170. O que fica sendo o espírito depois da última reencarnação, né? Depois que ele chegou, evoluiu, o que ele vai ser depois da última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, gente, eu até queria ler mais coisas, né? Que eu achei que tinha muita coisa aqui interessante que vem falando sobre a encarnação dos diferentes mundos, né? Que a gente não fique achando que a gente só encarna e reencarna no planeta Terra, não. A gente também encarna e reencarna em outros planetas de acordo com o nosso grau de evolução, das nossas necessidades, nossas provas, nossas expiações, né? Mas, para não ficar muito prolongado, a gente pode fazer, ou eu posso depois colocar no Instagram, para a gente continuar, fazer um videozinho curto para a gente continuar essa outra parte que é bem interessante também. Mas eu espero que vocês tenham entendido um pouco assim, né? Como eu tô tentando entender, né? A gente poder assimilar, responder muitas perguntas que nós temos interiores, né? Que a gente às vezes não consegue entender onde há a justiça de Deus em algumas coisas, em alguns fatos, em algumas pessoas, né? Então, que a gente possa cada vez mais estudar, que a gente possa mais cada vez estar com o coração e com a mente aberta, com o espírito aberto para entender, né, para ouvir essa boa nova que Jesus trouxe pra gente, né, que a gente possa, vi ali a Lúcia colocou, continua na próxima live, a gente possa continuar na próxima live, né, porque é um assunto que realmente puxa outro assunto,
E é bem interessante quando a gente fala então de outros planetas, né? Que são coisas que a gente fala assim, parece ficção científica, né? Mas não é, né? É bem interessante e faz com que a nossa mente se abra, se expanda, né? Para as coisas, para a grandiosidade, né? Que Deus, ele é tão grandioso que ele não poderia se resumir só nesse nosso planetinho, só na gente aqui, né? Então eu agradeço muito a presença de vocês virtual, né? Aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, vocês podem me mandando pelo Instagram, pelo direct, quem tem meu WhatsApp. Eu não sei tudo, mas eu prometo que eu vou estudar e vou procurar, sabe? Se eu não souber, eu vou estudar, vou caçar, vou procurar pra gente aprender juntos, né? Essa aí que a Lúcia colocou, na casa do meu pai existem muitas moradas. Eu até fiz uma live logo no comecinho sobre isso, né? Né, Lúcia? É muito legal isso. Isso é um assunto que eu gosto muito. É muito legal. A gente vai despertando. Que a gente possa participar mais, né? Dessa vez eu tô mais tranquila, tô conseguindo olhar para vocês, ler o que vocês estão escrevendo. Né? Que tudo é que eu falei, eu tinha muita dificuldade, né? Nessa questão da câmera, da timidez. Então, era muito difícil para mim fazer a live por conta disso, né? Então, tipo assim, eu tenho conversado muito, né, com nossos amigos espirituais para me ajudarem nesse sentido, que eu possa ficar tranquila, perceber mais aqui o ambiente físico, nossa, aqui que a gente está interagindo, do que o sutil, para que eu consiga ficar mais tranquila, né? Então, eu quero agradecer também aos nossos amigos espirituais que estiveram aqui conosco, né? Que cada um na sua casa está com seu mentor, com seu instrutor, sabe? Levando o ensinamento da maneira certa, o entendimento da maneira que vocês precisam entender, né? E que isso aí. Mas, olha, outra coisa, hein? Eu e a Lúcia, a gente quer que outras pessoas também façam. Que isso aqui é um bate-papo para todo mundo aprender junto. Até pessoas que não são da mesma doutrina, né? Da mesma religião, porque Jesus, ele não tem isso, não. O negócio de religião, de separar, não. É para unir. Religião é para religar, não é para separar, né? A gente só seguimos doutrinas diferentes, mas o intuito é um só, né? É o Evangelho de Jesus. É isso aí. Então, gente, vamos finalizar agradecendo mais uma vez essa oportunidade de a gente estar aqui reunidos, juntos, aqui virtualmente, em sintonia, né? Com o Mestre Jesus, com Deus, com os nossos espíritos de luz. Vamos finalizar com aquela prece, né, da nossa patrona Cáritas, né? Então, convido todos vocês a fecharem os olhos e abrirem o coração para essa prece maravilhosa. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que a vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita,
e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, de braços abertos nós vos esperaremos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos forças para ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, e a humildade, que fará de nossas almas um espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.